Senhor presidente, nobres pares, é com um misto de alegria e ao mesmo tempo de preocupação que trago o tema para essa tribuna de hoje, para falar sobre o nosso Pantanal, e peço permissão aos nobres pares, ao público presente, aqueles que nos acompanham pela nossa TV Câmara, para que possamos rapidamente relembrar o que é e o que significa o Pantanal para Mato Grosso do Sul, para o Brasil e para o mundo. O Pantanal, nobres pares, ele é compartido entre o Brasil e a Bolívia, onde 62% da área do Pantanal pertence ao território brasileiro, 18% na Bolívia e 20% ao Paraguai. Detemos a maior parte do Pantanal, portanto, detemos também uma das maiores responsabilidades em preservar esse patrimônio da humanidade. O Pantanal ele está localizado no coração da América do Sul, e ele equivale ao tamanho de pelo menos 4 países juntos, como a Bélgica, a Holanda, Portugal e a Suíça. Ou seja, temos o privilégio de termos no quintal da nossa casa um bioma como é o Pantanal sul-mato-grossense, o Pantanal mato-grossense, o Pantanal brasileiro. Conhecido como o Reino das Águas, ele também tem, dentro da sua composição, uma série de características específicas, que depende do seu ritmo de cheias e de secas, o famoso pulsar das águas. É a maior área úmida continental do planeta, patrimônio nacional pela nossa Constituição Federal e patrimônio da humanidade e reserva da biosfera, declarado pela ONU também como área de importância mundial. Dentro do Pantanal nós temos mais de 4.700 espécies de animais e plantas, dentre elas espécies ameaçadas de extinção, como por exemplo a própria arara azul, tamanduá-bandeiro, tatu-canastra. Nós temos uma conservação de biodiversidade, conservação de solo, uma estabilização do clima e fornecimento de água, dadas as características ambientais dessa região. Ali nascem muitos cursos de água e ali pela característica de ser a maior planície inundável do planeta, ela tem todo o seu pulsar de águas e manutenção de vida, inclusive servindo como espaço para diversas espécies migratórias que passam por esse corredor da América do Sul para poder sobreviver. O Pantanal já sofreu e sofre diversas ameaças. Nos anos 80, Mato Grosso do Sul ganhou projeção nacional e internacional, fazendo uma grande passeata, uma grande movimentação, vereadores e vereadoras, contra a instalação de possíveis usinas de cana-de-açúcar no Pantanal. Não contra a produção de álcool e de açúcar, mas contra a instalação de usinas de álcool no Pantanal, área sensível que os estudos científicos do mundo inteiro demonstram que qualquer interferência humana pode comprometer e pode tirá-la do mapa. Os movimentos ambientalistas, desde então, vêm fazendo uma série de pressões sociais, manifestações com documentos, com posições nas ruas, com coletas de assinaturas, com mobilização junto às classes políticas, e inclusive nós tivemos, ainda no ano de 2005, um trágico acontecimento na cidade de Campo Grande, à frente do Bar do Zé, na Barão do Rio Branco, onde o ambientalista Francelmo, não aguentando mais fazer a sua luta de vida pela defesa do Pantanal, imolou-se. Ateou fogo ao próprio corpo como um gesto de dedicação de vida e preservação do Pantanal, quando o mesmo diz para toda a humanidade: o Pantanal não é simplesmente um espaço do Mato Grosso do Sul. É um território que o mundo precisa conhecer, precisa preservar. O ato extremo do ambientalista Francelmo não foi um ato simplesmente de desespero ou de radicalismo, mas foi um ato de saturação de uma luta que desde os anos 80 vem se repetindo. A ganância pelos recursos e a ganância em chegar no Pantanal com a soja e com a cana-de-açúcar, em destruir este patrimônio da humanidade, tem levado pessoas a darem suas vidas, como foi o caso de Francelmo. Este episódio mobilizou o mundo e mobilizou os mercados, que inclusive disseram ao Brasil: se o Brasil sujar a produção da cana-de-açúcar, nós não mais compraremos nem açúcar e nem o álcool produzido no Brasil, se não respeitar as questões ambientais. E o Brasil, então, resolve fazer, já no ano de 2009, um decreto, onde proíbe o plantio e o avanço do plantio, tanto de cana-de-açúcar quanto de soja na época, mais especificamente de cana-de-açúcar na região do Pantanal. Volto a dizer, não por contrariedade da produção da cana-de-açúcar ou do etanol, mas pelas características de sensibilidade da área pantaneira que merece um outro uso e um outro cuidado. O Pantanal tem vocação para o turismo de observação de paisagens. O Pantanal tem vocação
para o respeito à vida que lá existe. Inclusive, é através dos bons pantaneiros que, nas suas boas práticas, desde sempre, tem ajudado o Pantanal a se preservar e se manter como Pantanal. Porém, a briga volta depois deste decreto de 2009, mais uma, Dani. Depois do decreto de 2009, nós tivemos, um avanço, Dani, nós tivemos outras ameaças presentes, pode passar, Dani, por favor, onde se culminou no movimento, integrando, ou pelo menos tentando integrar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul na elaboração de uma legislação específica para o Pantanal. A Constituição Federal dá essa oportunidade, mas politicamente nós ainda não conseguimos avançar na lei específica do Pantanal para garanti-lo como bioma e para garanti-lo do ponto de vista legal e do ponto de vista preservacional. Tivemos movimentos, tivemos encontros entre os dois estados, a chamada Carta Caimã, que ocorreu aqui no Pantanal Sul-Mato-Grossense, na região de Miranda, onde as autoridades, junto com o ministro do Meio Ambiente à época, governadores do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, diversos senadores dos dois estados, estiveram presentes, geraram um documento, onde esse documento, de novo, ratifica a sensibilidade e a fragilidade da região pantaneira e a necessidade de termos para essa região uma legislação específica. O Pantanal recentemente ganhou mídia nacional e internacional, ardendo em chamas. Há muito tempo, há mais de 30 anos, não tínhamos um incêndio tão catastrófico como foi para o Pantanal este, que ainda estamos vivendo no momento. Quem faz o trajeto Campo Grande-Corumbá sabe que não são só imagens da imprensa. Sabe que não são só imagens publicadas em redes sociais. Presencia o estrago que o fogo culposo, criminoso tem gerado na região pantaneira, destruindo paisagem, destruindo animais, destruindo vidas e destruindo esse cartão postal, esse patrimônio da humanidade. Diversos são os animais vítimas desses incêndios, dessas queimadas, diversos são os danos estruturais de acesso a estes pantaneiros que estão ficando isolados porque pontes têm sido queimadas por conta desses incêndios e diversos são os problemas, inclusive de orçamento público para a recuperação dessa infraestrutura e para investimento de preservação. Voluntários do terceiro setor, junto com o setor governamental, junto com ONGs, com moradores, têm se mobilizado para tentar apagar o fogo no Pantanal e para tentar chamar a atenção de todo mundo para dizer: o Pantanal é um meio ambiente que precisa de cuidados especiais. A sua beleza é tão bela ao mesmo tempo que é tão frágil. Se não for cuidado como deve ser cuidado, ele não resiste a essas ameaças. Porém, além dessas ameaças de incêndios, de fogo, agora recentemente, voltando ao problema da caça ilegal do jacaré, nós estamos enfrentando neste momento um outro grave e grande problema. Nós sabemos que o desmatamento, em benefício do avanço da fronteira agrícola, tem comprometido o Pantanal. Recentemente, Bonito, que está dentro do Pantanal Sul-Mato-Grossense, teve os seus passeios prejudicados por uso inadequado de solo no avanço do plantio de soja. Situação que exigiu do mundo inteiro pressões para que a gente pudesse rever, inclusive retomar o diálogo, para que a soja tenha limites de plantio na região pantaneira. E voltamos agora, senhores vereadores e vereadoras, com uma notícia triste. O governo federal revogou nesta semana, mais especificamente na tarde de ontem, o decreto de 2009. O decreto que impunha a necessidade de um estudo, de um zoneamento sobre a questão da cana-de-açúcar no Pantanal e na Amazônia brasileira. Volto a dizer, não estamos aqui contrários ao plantio e à produção da cana-de-açúcar, do açúcar brasileiro e do etanol brasileiro. Pelo contrário, defendemos essas alternativas de produção, inclusive frente aos combustíveis fósseis que estão aí. Porém, tudo que está no lugar errado pode gerar problemas irreparáveis. O Pantanal não tem vocação, não tem habilidade técnica, não tem estrutura técnica, não tem capacidade de receber, não sou eu que estou dizendo. São diversos estudos científicos e técnicos que geraram diversos documentos nacionais e internacionais para dizer: ou cuidemos do Pantanal ou vamos perder o Pantanal. O decreto que foi revogado, na tentativa de dizer que é apenas um incentivo para facilitar o financiamento da indústria de cana-de-açúcar no Brasil, ele não considera as características do Pantanal. Ele não respeita o Pantanal Sul-Mato-Grossense, o Pantanal Mato-Grossense, o Pantanal enquanto patrimônio ambiental do mundo e da humanidade.
embora tenhamos o Código Florestal e leis estaduais mais específicas, nós sabemos que em política tudo começa com um gesto. Onde passa boi, passa boiada. Onde começa a revogação de um decreto, segue a sequência de anulação de leis menores. E nós sabemos que, infelizmente, o poder econômico domina sem muito cuidado e sem muita preocupação. Temos, sim, bons produtores rurais, bons industriais, bons produtores da cana-de-açúcar e do álcool, mas temos uma grande massa, a maioria preocupada apenas com lucros individuais, que não respeita as características ambientais do nosso Brasil e em especial do nosso Pantanal. Trazemos hoje esse assunto, nobres vereadores, para alertar. O decreto abre brecha para muitos problemas para o Pantanal. E se nós temos orgulho de dizer que moramos no Mato Grosso do Sul, o estado do Pantanal, nós precisamos respeitar os 2/3 do Pantanal que aqui temos. Precisamos respeitar as características ambientais e naturais desse patrimônio da humanidade. Lembrar que o Pantanal não é só um cartão postal. O Pantanal é, acima de tudo, um patrimônio da humanidade. Ou a gente abre os nossos olhos para mantê-lo e para cuidá-lo, ou em breve teremos apenas um passado de algo lindo e maravilhoso que existiu e que por descuidado de políticas públicas foi perdido, foi extinto e ficou na história e talvez na memória de poucos. Era este o assunto, nobres pares, que eu gostaria de trazer de hoje para alertar a nossa classe política. Hoje é um decreto federal. Amanhã, como já houve rumores de políticos da esfera estadual e da esfera federal, de querer mudar as legislações vigentes. Daqui a pouco, não temos mais o Pantanal para preservar e nem para atrair os turistas e as pessoas que vêm a Mato Grosso do Sul conhecer as nossas belezas naturais. Eu agradeço a atenção de todos e espero que esse alerta, dizendo da importância e dos cuidados que temos que ter com o Pantanal, nos sirva com o radar em extrema atenção, para que a gente não permita que este patrimônio da humanidade seja destruído e apagado do mapa do Brasil e do mundo. Muito obrigado.